Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre o que o pessoal que trabalha com cidadania italiana está falando bastante. Questão aí da mudança de lei, né? O projeto, dissenho de legge, o desenho de lei, que fala sobre uma possível mudança na forma como o reconhecimento da cidadania italiana é feito. Então, eu esperei para fazer esse conteúdo, eu vi bastante coisa na internet, pessoas que trabalham aí na área, especialistas em direito italiano, especialistas em política, enfim, tem bastante divergência nas opiniões e até mesmo na proposta de lei que está sendo feita. Tá? Então, a questão é assim, todo mundo aqui já sabe do que se trata, né? A maioria das pessoas já sabe, um projeto aí proposto pelo senador, o tal do Roberto Menia, do partido Fratelli d'Italia, que é o partido que está no poder hoje. Fratelli d'Italia, para quem não sabe, significa irmãos da Itália, né? Fratelli, irmãos. Então a proposta apresentada, basicamente, ela diz o seguinte, que para as pessoas que querem reconhecer a cidadania italiana, será necessário o nível B1, conhecer o idioma italiano, comprovar o conhecimento na língua no nível B1, que é o mesmo nível exigido hoje para os processos de naturalização, que seria numa escala de 1 a 6 o terceiro nível. Então é um nível intermediário de conhecimento da língua. Além desse requisito, há uma distinção entre os descendentes, aí, os requerentes ao reconhecimento da cidadania, que estão a um nível de terceira geração. Tá? Então, na proposta de lei não fica claro exatamente o que seria essa terceira geração. Se seria um neto ou um bisneto. No meu entendimento, a terceira geração seria o bisneto, na minha opinião, mas talvez ele esteja se referindo ao neto de um italiano. Tá? Então, essa parte no texto ela não fica clara e isso muda bastante, principalmente na questão aí da minha opinião sobre esse projeto. Então, ele não propõe uma limitação da cidadania a partir da terceira geração, mas ele faz uma distinção que aqueles que estiverem a partir desse nível de distância do italiano devem comprovar a residência de 1 ano na Itália. Tá? Agora, antes de falar sobre a minha opinião e sobre se isso passa, se não passa e tudo mais, ele embasa o texto dele falando bastante sobre a questão de existirem muitas empresas, assessorias, principalmente na América Latina, para não citar explicitamente o Brasil, porque dá para ver que está se referindo aos brasileiros, e também, além das empresas que oferecem o serviço, ele fala de documentos falsos, residências fictícias. Então, ele se baseia muito nessa questão de falsificação e esquemas e tudo mais. Agora, você colocar uma limitação como essa, de que a pessoa tem que comprovar a residência, se existem tantas falsificações e coisas nesse sentido, essas pessoas vão continuar fazendo as falsificações. Isso não vai mudar, né? Então, não achei que o argumento dele foi muito conciso, assim, não faz muito sentido essa argumentação, essa motivação para a proposta que é colocada, né? Se ele estivesse falando, por exemplo, que as pessoas que obtêm a cidadania não contribuem com pagamento de impostos para a Itália, que não trabalham para a Itália, não fazem o país crescer, seria um pouco diferente. Mas o que ele está dizendo não é isso, né? Ele está falando que existem os esquemas, os picaretas, que muita documentação falsa. Então, assim, achei o embasamento um pouco fraco, apesar de que esse senador, né, essa pessoa, esse partido, são pessoas de relevância hoje para o governo italiano. Então, talvez tenha alguma força aí, mas o que eu vejo é o seguinte, é comum aí, praticamente todo ano aparece um burburinho, alguma coisa assim, um projeto, alguma coisa sempre relacionada à mudança da cidadania, a forma como é feito o processo, as limitações. A gente teve ano passado, inclusive teve um texto parecido aí que foi colocado, eu vou deixar um vídeo aqui no card, de um vídeo que eu fiz falando sobre a questão da limitação de geração, mas o grande tema que teve no ano passado e 2021
foi da grande naturalização brasileira, que também era uma questão bastante controversa para atrapalhar os processos de descendentes de italianos brasileiros, né, descendentes aí que residem no Brasil, que nasceram no Brasil. Enfim, quem não sabe o que aconteceu sobre a grande naturalização e quiser saber, também vou deixar aqui um vídeo indicando para você conhecer o assunto. Então, vamos falar sobre a minha opinião. O que vai acontecer? Vai passar ou não vai? Não tem como a gente saber, né? Não tem bola de cristal. Na política, hoje em dia, vale tudo. Então, não dá para a gente se pautar só na lei, porque é só você mudar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma canetada, e você muda a lei. Então, o que eu acho? Eu acho que uma hora alguma coisa vai mudar. E eles vêm tentando, aos poucos, fazer essa modificação. Então, eles jogam lá para cima, no máximo, para negociar no mínimo. Então, coloca-se requisitos de geração, de residência, de língua. Para quê? Para que tente-se negociar alguma coisa, para que alguma coisinha passe. Então, pode ser que passe alguma coisa agora, que seja feita alguma negociação na lei, pode ser que não passe, mas as pessoas vão se acostumando com esse tipo de informação, né? Isso é programação neurolinguística, vai sendo jogado isso na cabeça das pessoas ao longo dos anos, ao longo das gerações, e uma hora alguma coisa vai passar. E no contexto geral, eu acredito que essas propostas, elas são apresentadas porque existe realmente uma demanda muito grande aqui da América do Sul, principalmente do Brasil, para o reconhecimento dessa cidadania por parte dos descendentes. E isso gera um trabalho muito grande para os consulados, então os consulados italianos espalhados pelo Brasil, e também para os comunes, porque depois que o processo é realizado, independente se é feito via comune, via tribunal, via consulado, os consulados precisam fazer transcrição das certidões, atualização de registro civil, enfim, tem várias atividades relacionadas a esses reconhecimentos. Isso gera demanda e às vezes o comune é muito pequeno, ele não tem estrutura para suportar tantas famílias sendo ingressadas nesse comune, porque elas não residem lá, então elas não fazem parte daquele território fisicamente, mas gera demanda para esses comunes. Então, esse seria um problema administrativo que eu reconheço, ele existe de fato, mas não vejo que a solução seja essa. A solução seria aumentar a capacidade, principalmente a capacidade de funcionários consulares, que hoje está completamente fora da realidade. A demanda para os consulados de Curitiba e São Paulo, por exemplo, completamente fora, na contramão da realidade. É muito baixo o número de funcionários para atender uma população tão grande que existe nesses dois estados. Principalmente o de Curitiba, porque a imigração italiana aqui em Curitiba, na região da capital, a região do Paraná, foi muito grande. E Santa Catarina também foi grande. Então, são estados que têm uma alta concentração de italianos, de descendentes, e a carga de funcionários é ridiculamente pequena. Então, eu vejo que eles vêm dificultando o processo administrativo para tentar aliviar a capacidade dos consulados, né? Veja, por exemplo, o que estão fazendo hoje com esses sistemas de agendamento, tanto de cidadania, para a pessoa obter cidadania, quanto para as que já têm obterem o passaporte. É uma verdadeira loteria, um sistema extremamente difícil para as pessoas conseguirem realizar esses agendamentos. Então eles fazem isso para que os consulados consigam trabalhar um pouco melhor com uma demanda mais baixa, né, porque eles mascaram essa demanda com esses filtros de agendamento, mas a realidade é que, do outro lado, o gargalo vai sendo apertado, ele vai sobrando para os tribunais, porque as pessoas que não conseguem fazer via administrativa vão para a via judicial, e aí começam a lotar os tribunais italianos. Então, se não dá de um jeito, as pessoas tentam de outro. E a mesma coisa vai acontecer se mudanças bruscas forem feitas na lei. As pessoas vão começar a recorrer judicialmente, dizendo que isso é inconstitucional. Enfim, se alguma dessas coisas, dessas propostas passarem, com certeza vai aumentar ainda mais a demanda via judicial. Agora, o que não faz ainda mais sentido é essa limitação para os descendentes italianos, ou seja, pessoas que
conviveram muitas vezes com avós, bisavós italianos, conhecem um pouquinho do idioma, apesar de não saber falar frases, né, não formar textos, conhecem algumas palavras, porque tiveram esse contato, porque são pessoas latinas, então tem uma certa proximidade, tem muito da cultura, da gastronomia, do estilo de vida, né? Por exemplo, uma pessoa que é descendente de italiano, ela tem muito mais a ver, a família italiana tem muito mais a ver com uma família, por exemplo, japonesa ou chinesa. Então, mesmo que não viva na Itália, ela tem um pouco dessa cultura, ela conhece da gastronomia, ela conhece um pouco da língua, são várias coisas similares. Então, para mim não faz sentido bloquear esse direito dessas pessoas e, do outro lado, facilitar para outras pessoas de outras nações, de outras descendências, para conseguirem o reconhecimento. Por exemplo, tem propostas que são feitas em cidades, em províncias italianas, para as pessoas irem morar lá e o governo paga para essas pessoas, né, que não tem nada a ver com descendentes italianos, porque as cidades estão ficando fantasmas, sem habitantes. Então, quer dizer, são propostas que vão uma na contramão da outra e para mim não faz sentido. Deveria se incentivar o retorno dessas pessoas, fisicamente ou não, né, retornarem para morar na Itália ou não, simplesmente estarem em contato com o país, com a nação, de algum outro modo, trabalhando para o país, enfim. Esse é outro tema, mas faria muito mais sentido e atrás disso, dessa conexão, do que ficar limitando e colocando desculpa em documentos falsos, falando que existem empresas que vendem passaporte. Olha, isso é uma quantidade mínima. A maioria das pessoas faz o processo do modo correto. Então, a minha opinião é que talvez, pode ser que alguma coisa passe aí ou não, mas que o correto seria procurar uma forma de conectar mais os descendentes com a Itália de outras formas, e não através do bloqueio do seu direito, porque aí sim você corta de vez a possibilidade dessas pessoas retornarem às suas origens. Então, falando especificamente sobre as três propostas, na verdade são meio que duas, né? É a questão da língua e do limite de geração. Daí, a partir do limite de geração, surge essa questão da residência. O negócio do limite de geração, eu acho assim, ele faz sentido se a terceira geração estiver se referindo ao bisavô, ou seja, se a conexão entre o requerente for maior do que o bisavô, for com o trisavô, ela até faz sentido que a pessoa tenha que fazer algo além. Para mim não faz sentido a imposição da residência. Na minha opinião não faz sentido algum. Faria sentido o processo ser similar como é com a cidadania portuguesa, que você exige que a terceira geração obtenha a cidadania. Então, por exemplo, se o meu trisavô fosse o italiano, eu não teria direito à cidadania italiana vendo através desse prisma. Mas o meu pai sendo reconhecido, eu pegaria a partir dele a cidadania. Nessa visão, faz algum sentido. Não é que eu seja favorável a essa mudança, mas ela faz sentido na minha visão. Agora, se a pessoa que recebe a cidadania, a terceira geração, ela não passa para os demais, porque eles já atingiram a maioridade, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, nem mesmo de acordo com o texto da lei, que diz que o italiano é filho de italiano. Então, eu vejo dessa forma. Se a terceira geração fosse até o bisneto, não mudaria muita coisa na prática, porque a maioria das pessoas que fazem a requisição do reconhecimento da cidadania são bisnetos. Tá? Eu trabalho com isso já faz alguns anos, atendo muitos clientes, e eu sei que a grande maioria, esmagadora aí, é de bisneto, alguns de trisneto e algumas vezes do avô, né? Então são netos de italiano. Raramente está fora desse escopo. Porque quem é filho de italiano, geralmente já quando é pequeno, já obteve a sua cidadania, e quem está num grau muito além, né, além do trisavô, dificilmente consegue ter acesso aos documentos para realizar o processo. Porque a gente está falando aí de mais de 200 anos de diferença, então é muito difícil localizar a certidão
de batismo de uma pessoa que nasceu em 1800 e comecinho aí do século. Então, não faria tanta diferença nesse sentido. Agora, a questão da língua é bem complicada. E eu vejo que não faz sentido, mesmo porque, na minha opinião, posso estar falando besteira aqui, mas eu acredito que muitas pessoas que nasceram na Itália e vivem na Itália provavelmente não passariam em um teste de língua B1. Por quê? Muitas pessoas vivem em vilarejos, cidades pequenas, nunca saíram da região, nunca pensaram em sair da Itália e falam o dialeto da região, nem mesmo tem muito conhecimento do idioma que é o idioma imposto hoje, o idioma italiano, aquilo que é o conhecido como italiano. Falam dialetos locais e pode ser que essas pessoas, elas mesmas, não teriam conhecimento da língua. E eu tenho certeza que se você fizesse um paralelo com o Brasil, boa parte da população brasileira não passaria em uma prova de idioma intermediário de português. Então, não faz sentido essa imposição. Se fosse a imposição do idioma, para ela fazer sentido, teria que ser um nível básico, né? O primeiro, o nível basal. A pessoa falar o mínimo, conhecer o mínimo da língua, para daí sim solicitar a cidadania. Não sou a favor disso, mas faria algum sentido. Agora, colocar um nível intermediário não faz sentido algum, na minha opinião. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro, eu apoio muito que as pessoas aprendam o idioma. Tá? Então, independente se você vai aprender para fazer o teu processo na Itália, para conseguir se comunicar com os oficiais, se virar no país durante a tua estadia, independente disso, se você quer reconhecer a tua cidadania, se você quer se tornar um cidadão italiano, eu recomendo que você aprenda a falar o idioma. Eu acho isso extremamente necessário. Eu hoje falo italiano, o meu nível seria provavelmente o nível B1, o meu nível de conhecimento hoje na língua seria esse. Eu não sei dizer se eu passaria nessa prova, mas eu venho estudando cada vez mais, eu quero me aprimorar, eu quero um dia me tornar avançado, talvez não fluente, mas avançado, como é o meu caso hoje no inglês, eu tenho muita facilidade, eu pretendo atingir esse nível no italiano também. E eu recomendo que as pessoas façam isso se elas querem ter a cidadania. Eu acho que faz sentido. Mas acho que não faz sentido isso ser colocado à prova para a obtenção desse reconhecimento. E, inclusive, aqui vai uma curiosidade sobre o idioma italiano. Tirando hoje as 3 línguas mais faladas no mundo, que são inglês, espanhol e mandarim, o italiano é a língua mais estudada depois dessas 3. E o italiano só é falado na Itália, que é um país relativamente pequeno comparado com os demais. Então, é uma língua muito estudada, porque ela é uma língua muito bonita, uma língua literal. Realmente acho interessante que as pessoas aprendam, mas sou extremamente contrário a essa obrigatoriedade para o processo de cidadania e também sou contrário ao processo de naturalização que foi imposto em 2018. Antes de 2018 não era necessário que o requerente à naturalização comprovasse o idioma. E, se não me engano, quem fez essa mudança foi o próprio senador Menia. Então eu acho que faria muito mais sentido se a Itália quisesse cobrar uma conexão dos seus cidadãos, até mesmo com alguma coisa relacionada a tributos, porque, por exemplo, você impor a residência para uma pessoa não faz sentido num mundo digital como a gente vive hoje, com tantas pessoas vivendo de modo nômade, que não tem uma residência fixa. Não faz sentido você vincular uma cidadania a uma residência. Por quê? Eu posso, por exemplo, ter uma empresa registrada na Itália e nunca morar no país. E desse modo eu estarei contribuindo com impostos para o desenvolvimento da nação e dos seus cidadãos. Eu estarei contribuindo com o país. E isso não implica em residência. Então, como o mundo veio se tornando mais mundial, né, a tendência é que as fronteiras elas diminuam entre as nações, pelo menos na parte do que se diz respeito a comércio, negociações, acordos, a tendência é essa. Então, vejo que nesse sentido a proposta está na contramão da realidade e gostaria de que não passasse, principalmente essa obrigatoriedade da residência. Inclusive, eu queria saber o que você está achando disso, qual seria a sua opinião.
Eu vejo que tem pessoas que são a favor, outras veemente contra. A maioria das pessoas com quem eu tenho contato são contra, porque são pessoas que querem a cidadania e elas não querem que sejam criados impedimentos. Mas se você é favorável, qual que é o seu argumento? O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários que eu estou realmente curioso para saber o que as pessoas estão achando dessa proposta, porque pode ser que ela não passe agora, mas um dia eu acredito que o limite de geração vai ser imposto. Inclusive, nesse vídeo que eu disse, que eu deixei aqui no card, no começo do vídeo, eu falo sobre isso. Falei ano passado, repito, uma hora vai ser colocado provavelmente o limite de geração. E aí a gente vai para a parte final, que é o que as pessoas devem fazer. É hora de sair correndo e fazer a cidadania, ou então desiste por completo, espera sair uma decisão. O que ser feito? Eu penso o seguinte: via administrativa, eu ainda não consegui identificar o que seria feito. Se você protocolar hoje o seu pedido, será que ele seria analisado com a lei de hoje ou com a lei de amanhã? Não tem como a gente saber. Mas, pela via judicial, é muito provável que ele seja julgado com a lei do protocolo. Não tem como a gente garantir isso, mas é o mais provável. Por exemplo, uma pessoa que está sendo julgada por tráfico de drogas. Vamos dizer que uma pessoa vende uma certa erva proibida aí no Brasil, ela foi pega vendendo e agora ela vai ser julgada. Só que daí, de repente, o Brasil resolve, no meio desse percurso, legalizar a venda da erva. Essa pessoa vai ser presa ou não vai ser presa? De acordo com o ordenamento jurídico de hoje, essa pessoa vai ser julgada pela lei que estava vigente quando ela cometeu o delito. Então, não interessa se a lei mudou depois disso, porque ela infringiu aquela lei quando a lei proibia aquele comércio. Eu vejo a mesma coisa no ordenamento jurídico italiano. Ele é praticamente igual ao italiano, né? O brasileiro e o italiano são ambos da mesma origem. Eu vejo a mesma coisa. Então, se você ingressa com um pedido judicial hoje, ele vai ser julgado com as leis de hoje. Tenho como dar certeza disso? Não tenho como dar certeza. Agora, se você quer entrar via administrativa, é hora de sair correndo? Nunca foi hora de sair correndo. E nunca vou recomendar isso, porque o segredo do processo, que eu sempre falo aqui nesse canal, é o bom planejamento. Então, a minha recomendação é: continue se planejando, continue desenvolvendo o seu processo. Se alguma coisa mudar, dificilmente vai mudar de um dia para o outro. Apesar do desenho de lei colocar que a mudança entraria em vigor já no dia seguinte, eu acredito que isso não venha a acontecer. Provavelmente isso teria que passar por mais de um processo, afinal a gente está falando de uma lei da cidadania, né? Então não é uma lei de trânsito, não é uma coisa qualquer, a gente está falando de uma lei que versa sobre o reconhecimento da cidadania do povo todo, né? Do povo italiano como um todo. Então, galera, resumidamente, é isso. Por hoje eu fico por aqui e, por favor, deixe a sua opinião que eu estou curioso para saber. Valeu e até a próxima!